Muito bem, foi de esportes. Que noite de Campeonato Brasileiro, hein? A noite foi boa para o Bahia. O Bahia venceu seu confronto contra o Vasco e agora tá ali com a mesma pontuação do Flamengo, que perdeu para o Juventude de virada por 2-1. Portanto, estão os dois com 24 pontos. E o Palmeiras, hein? Que sapecada, hein? Fortaleza fez 3-0 no Palmeiras. Olha, na era Abel, o Palmeiras só tinha perdido de 3-0 2 vezes na vida. Uma para o Internacional, última rodada do Campeonato Brasileiro, que já não valia mais nada, para o Palmeiras, né? E o ano passado perdeu para o Flamengo por 3-0. Ponto final. Ou seja, o Fortaleza aplica no Palmeiras uma das piores derrotas da era Abel Ferreira, hein? Flamengo, agora o Fortaleza, e antes tinha perdido também para o Internacional. E a gente começa falando sobre esse jogo, e é o seguinte, hein, o Elton, a gente pode apontar o dedo dessa vez para o Abel, que está muito na conta dele essa derrota pelas escolhas que ele fez. Os palmeirenses estão loucos da vida, hein, Elton? É isso, William. Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Eu estou curioso para ouvir o Abel Ferreira. Também, muito. Porque eu sei que ele vai falar duas coisas. Talvez em outras palavras. A primeira é: o gramado do Castelão não me permitiu colocar os meus principais jogadores. Ok. Eu acho que ele vai citar o fator gramado. Lembrando que ele está de olho no jogo de segunda, né? Segunda-feira que vem tem um clássico contra o Corinthians. Mas tá longe, hein? Tá, mas sabe como é que é, né? E o segundo ponto é justamente o desgaste físico, né? Que ele já tinha citado em outras oportunidades, que isso impacta no jogo dele. Mas a escalação também deixa a gente bem curioso, né? Dobra de laterais, por mais que o Mike já tenha feito e faz muito mais hoje, né? Um ala como em relação a ser um lateral. O Caio Paulista, que começou nessa posição de ponta, né? De jogar um pouco mais à frente, virou lateral depois no Fluminense e no São Paulo, mas é um cara que tem essa característica, são caras acostumados a fazer isso. Mas era justamente a antítese do que o jogo pedia, né? Que é um campo pesado, que é um campo que realmente tem muitos problemas, né? O campo do Castelão, o próprio Fortaleza reclama, os adversários quando vão para lá também reclamam, mas era um jogo de transição rápida que o Fortaleza soube aproveitar melhor. Foi um Palmeiras com a rotação um pouco abaixo, e o Fortaleza que está recuperando também a sua essência, né? Perdeu o Moisés lesionado na final da Copa do Nordeste, o Breno Lopes, que é um conhecido, né, da torcida do Palmeiras, por essa relação com o Palmeiras, aí o Fortaleza também fica prejudicado, mas é um time que tem, de novo, né, essa identidade de jogar nessa transição rápida, aproveitando os espaços deixados pelos adversários quando jogam no Castelão. O Palmeiras não entendeu essa rotação e o time do Fortaleza aproveitou muito bem. É bom lembrar que o Fortaleza arrumou um empate com o Galo recentemente, né? E na última rodada, e agora vencendo o Palmeiras em casa, dá uma arrancada boa, chega aos 17 pontos ali na tabela de classificação. Por falar em Galo, a gente vai falar também da excelente vitória do Atlético, estava precisando se reencontrar com a vitória no Campeonato Brasileiro, outra equipe que está ali com 17 pontos, venceu o Internacional por 2-1, e a gente vai passar também pelo empate do Corinthians, o empate com sabor de vitória, né? Porque o Cuiabá teve ali para resolver a parada, teve ali para ganhar o jogo, teve um pênalti a seu favor, desperdiçou, e o Corinthians conseguiu arrancar um empate. A gente vai falar também, Corinthians que permanece na zona do rebaixamento. O campo, o desgaste físico, essas coisas justificam as opções do Abel hoje, ô Leonardo Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite ao nosso fã do esporte. O problema era que se ele queria ter o time mais forte possível contra o Corinthians na segunda-feira, ele ainda por cima saiu com 2 baixas, né? Saiu sem o Rony e sem o Aníbal Moreno. E são 2 desfalques importantes, sim, pelo contexto atual do Palmeiras. Eu acho que o ponto é que as escolhas ele podia ter uma ideia com elas, mas elas não se confirmaram, né? Com esse quarteto, os jogadores mais ofensivos do Palmeiras, né? Que eram Mike, Gabriel Menino e Rony, né, e Caio Paulista. Mas talvez a substituição no intervalo não seria a que eu faria, né? Eu não tiraria necessariamente um dos zagueiros para melhorar a estrutura do time com a entrada do Veiga. E no mais eu senti o Palmeiras muito em dificuldade pelas questões que o Elton já levantou aqui, né? Não entender exatamente o que o Fortaleza queria do jogo e que tipo de armadilha o Fortaleza queria provocar. Mas lembrando sempre que, antes de tudo, é uma vitória do Fortaleza. Sem dúvida. Né? Uma bela vitória do Fortaleza. Que perde Zé Wellison logo no começo do jogo, aos 8 minutos, que entra o Lucas Sacha, mas que tem no Hércules um jogador que cresce a cada jogo, né? Impressionante a bola que ele joga, a enfiada que ele dá pro Pikachu ali no segundo gol, no gol do Lucero, é fantástica.
O Lucero é o tipo de centroavante que todo time gosta de ter, né? Que como Dois tem gols do facilidade Lucero. para definir, como define bem, como ajuda. E o Fortaleza é o time que, assim, tem times que estão sofrendo muito com desfalques, é verdade, em função de Copa América, sequência de jogos, mas em termos de logística, ninguém sofre mais que o Fortaleza nesse campeonato, em termos de número de jogos, deslocamentos, sequências complicadas, e o Fortaleza, naturalmente, em função disso, até oscila muitas vezes. Mas hoje foi um resultado, não foi um resultado mentiroso, né? Você pode falar, 3-0, às vezes chegou 3 vezes, fez 3 gols. Não, acho que hoje o resultado foi do tamanho que foi a superioridade do Fortaleza, né? Foi um 3-0 daqueles bem dados mesmo, hein, Vitor Birner? E aí eu quero saber de você também, aí a conta do Abel nessa história. Tudo bem, William? Boa noite Tudo a bem. você, Elton, Léo, professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Eu vou muito na linha do que disse o Léo. A ideia do Abel, em primeiro lugar, foi poupar os jogadores, acho por causa do calendário e também porque tem o clássico. Alguns titulares hoje, inclusive, não foram titulares, entraram depois durante o jogo na partida anterior. Pela final de semana. necessidade. Exatamente, contra o Juventude, e aí ele vendo a questão física também, né? Aí hoje também outros acabaram sendo poupados, enfim, os que tinham sido entrado durante o jogo no anterior, nesse começaram o jogo, alguns ficaram para depois, então ele vai tentando fazer esse esquema devido ao Eu não acho que a dobra de laterais é uma ideia ruim, ao contrário, acho que a ideia é até boa. Né? Você tem 2 jogadores ofensivos pelo lado, você consegue fazer pressão alta se for necessário com esses jogadores, você consegue ter caras que puxam o contra-ataque, mas ela foi muito mal executada. Sim. Muito mal executada, mas muito mal executada mesmo. E aí teve um terceiro aspecto, isso me chamou bastante atenção. Eu não acho que é uma crise, não acho que é um problema no Palmeiras, eu acho que é um momento da equipe, dessas oscilações normais que acontecem no futebol brasileiro. Contra o Juventude, o Palmeiras ganhou, mas o Palmeiras deu mais espaço do que o time do Abel costuma dar. Os espaços hoje foram um pouco maiores, porque obviamente o Fortaleza é bem melhor que o Juventude na construção. Mas eles estavam ali do mesmo jeito que estiveram no jogo anterior. E hoje o Fortaleza aproveitou. Né, tanto em contra-ataque, quando uma marcação ali, o jogador entra pelo meio, né, constrói entrando na área com a bola, carrega a bola muito mais do que normalmente a gente vê os jogadores que atuam contra o Palmeiras conseguirem fazer, porque sempre quando você passa por um marcador tem outro atrás em cima, e se o de trás não estiver em cima tem um terceiro jogador. É um time de pressão, sem espaço, que vai dominando o jogo taticamente e mentalmente. Hoje o Palmeiras não dominou nem taticamente e mentalmente, como deu espaço, ele foi sucumbindo ao longo do jogo e não mostrou o poder de reação usual. Parabéns pro Fortaleza, acho que é um jogo ruim do Palmeiras. Em breve tudo deve voltar ao normal na equipe do Abel. Calçado ia passar a bola para você, mas me disseram que o Abel Ferreira já está Opa, falando. eu quero Vamos lá? ouvi-lo. Vamos lá, o Elton até falou, estou curioso para ouvir o Abel Ferreira. Hoje é o dia. Vamos lá. Primeiro dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo, dizer-vos que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física aos jogadores como ao treinador. É verdade, falaste no primeiro erro de saída de bola, num lance em que nós sabemos que o adversário é fortíssimo, mas quem cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu. Portanto, o máximo responsável da derrota 2 sou eu. E depois falar da dureza que é este campeonato, falar da dureza que é há 4 jogos seguidos que estamos a jogar por 2 dias, mais esta deslocação aqui. Seguimos, acho que foi um acidente de percurso, uma primeira parte onde, na minha opinião, nós fomos melhores. A primeira grande oportunidade é nossa, para vocês verem o nível de eficácia do nosso adversário. O centroavante deles, o Lucero, rematou 3 vezes e fez 2 golos. E o futebol é isto, dar os parabéns ao nosso adversário que foi melhor, aproveitou o fator casa, aproveitou a frescura física. Eu acho que a forma como sofremos os golos, quer o primeiro, quer o terceiro, é demonstrativo daquilo que eu estou a falar, né? Quando tu vês o lateral esquerdo do adversário a passar por no meio da nossa equipa e fazer golo, não são coisas normais na nossa equipa. Mas como te disse, se tiver que arranjar uma justificativa, os primeiros erros foram do treinador, e depois, como te disse, achei que a equipa não, sobretudo na segunda parte, porque não me lembro de uma oportunidade na segunda parte, enquanto na primeira criamos, fomos melhores, na segunda não conseguimos produzir. Como te disse, é seguir em frente e reparar os jogadores, que agora mais importante é isso.
Boa noite, Abel. André Carvalho, da FM Conexão CP. Eu vi que você veio à Arena Castelão hoje com a proposta de 4-3-3. Você teve uma boa posse de bola no primeiro tempo, certo? Mas vi também que esse esquema precisa de uma recomposição do meio de campo da defesa. Eu queria saber, viu essa situação, principalmente nos contra-ataques do Fortaleza? Não fomos. Boa colocação, boa pergunta. Não fomos. Nós somos bons nisso, não fomos frescos a precaver a transição do adversário. A forma de precaver a transição do adversário é não perder a bola. A primeira forma, quando nós estamos a propor jogo, na primeira fase, da fase da construção, é não perder a bola da forma que nós perdemos. Porque está uma altura que tu estás a propor jogo, tens a equipa aberta e no momento que perdes, e os jogadores sabem que eu falei isso. A gente está com um probleminha aí no áudio do Abel Ferreira, vamos ver se a gente consegue recuperar, mas aí, Calçade, que eu ia passar a bola para você, né? Tá aí, então a gente falando aqui, foi culpa, não foi do Abel, qual é a conta do Abel nessa? Ele já falou, né? O máximo responsável fui eu aí. Mas antes, Calçade, vamos pro Abel de novo, que agora o Abel vai voltar a falar. O homem não deixa você falar, Calçade, vamos lá. A transição adversária na fase de construção é não perder a bola. É não perder a bola. E, infelizmente, o adversário, na primeira oportunidade que teve no jogo, na primeira transição que teve no jogo, na primeira vez que atacou a nossa baliza, fez golo. Isso deixou o adversário super confortável. Enquanto nós na primeira parte, como te digo, conseguimos criar, conseguimos isolar o menino, tivemos a finalização 2 do Rony, tivemos uma do Mike, na segunda não me lembro de nenhuma. Hoje nada correu bem, começando pelo treinador e acabando nos jogadores. É isso, Abel Ferreira, Victor Neves aqui da Rede Multicomunicação. Primeiro de tudo dizer que sou palmeirense, sou teu fã como treinador, como pessoa e como homem. Estou aqui até um pouco emocionado de te entrevistar hoje. Mas queria te fazer uma pergunta primeiro pessoal. Se você tem noção do seu tamanho aqui no Nordeste, tanto de palmeirenses que te amam. E a segunda é uma pergunta já do jogo. Por que hoje a opção do Caio Paulista e não a do Vanderlan, que vem entregando muito pelo Palmeiras nesses últimos jogos? Boa pergunta. Eu entendi que o Caio nos podia dar outras soluções interiores. Os jogadores hoje, como disse, não estavam todos ao mesmo nível, não estavam ao nível de prontidão. 4 jogos em 4 dias, 4 jogos com 2 dias de intervalo e vir aqui a jogar a Fortaleza, nós optámos por mudar. O Vanderlei é um jogador que ataca mais o espaço, não um jogador para jogar entre linhas, e vocês viram o Caio a jogar também por dentro, não só por fora. A minha decisão foi essa, foi meter o menino na posição de 10, na posição de Veiga, e meter o Caio na posição do menino, poder jogar aberto e fechado para a ultrapassagem do Piquerez. E como te disse, na primeira parte, na minha opinião, funcionou. Depois na segunda, depois mesmo das alterações, eu pensei que a equipa fosse ficar pior e não ficou. Basta olhar para a ineficácia, a ineficiência, a desinspiração da nossa equipa. Esta não é a nossa equipa, portanto há aqui, como te disse, muita falta de lucidez, muita falta de frescura física, muitos erros cometidos. Não é normal na nossa equipa o lateral esquerdo pegar na bola lá e entrar pelo meio da nossa zaga e fazer golo lá, não é normal. Mas acontece, é futebol. Aceitar este jogo como um acidente e seguir. Como te disse, o primeiro a errar fui eu, o primeiro responsável fui eu. E pronto, houve aqui erros que nós cometemos. Mas não vale a pena estar aqui a sofrer muito em cima desta derrota. Já não há nada a fazer. Já vos disse que o Campeonato Brasileiro é muito duro. É uma prova de regularidade quando vêm estes jogos, porque o adversário foi melhor. Dar os parabéns ao nosso adversário, foi superior, foi mais aguerrido, ganhou mais duelos, os jogadores sozinhos a resolver o jogo, sozinhos quase, enfim, um grande jogo do nosso adversário. Em relação à segunda pergunta, a única palavra que eu tenho a dizer é gratidão, e quanto mais nós elevamos o sarrafo, mais preparado eu tenho que estar para dar respostas, mais preparado tenho que estar para ganhar, a cobrança vai ser maior. Como te digo, quanto mais frutos tem a árvore, mais te vão bater para que eles caiam. E é assim o futebol, mas
fruto de muito trabalho e, acima de tudo, é uma região que a primeira vez que eu vim ao Brasil entrei aqui por cima, foi em 2011, lembro-me na altura quando assinei pelo Palmeiras, que quando mostrei o meu RNE eles nem acreditavam. E pronto, se há brasileiros que querem tirar o passaporte português, eu sou um português que quer tirar o passaporte brasileiro. Boa noite, Abel. Rogério Holanda, da Rede RC. Abel, o Palmeiras vinha numa crescente no Campeonato Brasileiro, 5 vitórias consecutivas, mas hoje é derrotado para o Fortaleza pelo placar de 3-0. As entradas do Veiga e do Estevão no segundo tempo não surtiram efeito. Será que se tivesse colocado eles no começo do jogo, não teria sido um pouco diferente? Eu não sei, eu não sou mágico. Esses dois jogadores tiveram problemas físicos. Espero que amanhã o departamento não me diga que há lesões, é só isso que eu quero. Esses dois jogadores estavam com problemas de adutores. Vocês sabem que o Veiga é um jogador que bate bola parada e falei com ele, e ele é um jogador sério, honesto, e disse: professor, jogar o jogo todo ali vai ser difícil. E eu optei por meter o menino ali, como te disse. O próprio Estevão também estava com problema de adutor, se vocês se lembram, ele saiu do último jogo a segurar o adutor. Podia ter entrado de início, mas a minha função é mesmo essa, é tomar decisões, e quando nós não ganhamos a responsabilidade é toda minha. Mas a verdade, né, quando tu olhas para tudo isso, a verdade diz-nos que na primeira parte nós fomos o Palmeiras, nós tentamos, nós criamos, nós tivemos mais posse de bola, nós tivemos mais finalizações, nós conseguimos chegar com perigo. Na segunda nada, não saiu nada, nem do treinador, nem dos jogadores. Hoje não estávamos inspirados, como te disse. A minha opinião, porque não é normal, como te disse, os golos que nós esperamos não são normais. Sim, é verdade, o treinador arriscou muito na segunda parte, não me interessa outro resultado a não ser ganhar, e nós arriscamos, é certo, tiramos um zagueiro, metemos mais um médio, mas não, na segunda parte nós não conseguimos criar por mérito do adversário, como disse, por falta de lucidez. Não me lembro de uma defesa do goleiro deles na segunda parte, não me lembro de uma finalização, não me lembro de um bom cruzamento, não me lembro de uma boa ação, não me lembro. Mas não é por isso que eu não deixo de ter orgulho de ser treinador de Palmeiras e recuperá-los agora que eu quero. Eu não sou treinador de xingar os jogadores, sou treinador de corrigir aquilo que temos que corrigir, e é fácil de perceber como é que nós vamos corrigir o primeiro golo, é fácil de perceber como é que nós vamos corrigir o segundo. Mas como te disse, senti sinceramente, porque como já disse, o campeonato brasileiro é duro para todos, não é só para o Palmeiras, para todos, e vir aqui jogar sempre foi duro, mas achei o nosso adversário mais fresco, mais fluido, com uma energia que nós não conseguimos acompanhar. Abel, Pedro Pinheiro da Band, prazer falar com você. Você e o Vojvoda hoje são os treinadores mais longevos do país. Eu queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Vojvoda, o que você acompanhou até agora. Olha, eu acho um excelente treinador, e quanto melhores treinadores nós tivermos aqui no Brasil, melhor para todos. São sempre adversários que nos obrigam também a nós a ser melhores. Acho que de uma dimensão diferente. Fortaleza tem uma estrutura e um presidente que me parece que sabem muito bem aquilo que querem. Se vocês se lembram, não é normal um presidente aguentar um treinador como foi O ano passado, há 2 anos, que teve quase o ano inteiro para descer de divisão. Muito bem, já ouvimos aí o Abel. Se voltar o áudio, a gente volta ali pro Abel. Agora, Calçade, pode ser que eu volte para ele, tá? De novo, tá? Já tá preparado aí, né? Vamos lá. O Abel falou... Aí, voltou, tá vendo? Não querem deixar o Calçade falar. Não querem deixar o Calçade falar. Impressionante esse Abel, hein? Vamos lá. Vamos ouvir o Abel. Eu só estou onde estou porque ganhei. Eu estou onde estou, não é porque sou bonito, ou sou filho de presidente, ou o meu agente é o melhor do mundo, não. Cheguei onde cheguei com trabalho, com dedicação. Estou onde estou com trabalho, com dedicação. Estou no Palmeiras porque ganho títulos juntamente com os meus jogadores, e está no livro. Quando não ganharmos títulos, quando houver um ano que nós não, quase que era o ano passado, quase, nós não ganhávamos. Aliás, nós ganhámos o ano passado ganhámos 2. Isto está escrito no livro: quando não ganhar títulos,
a Presidente não precisa de me empurrar. Eu saio pelo meu pé, porque eu, para estar 9 horas de avião longe da minha família, a minha segunda família, dos meus pais, cada vez que lá vou, eu sei o quanto sofro. Portanto, se não tiver aqui por uma razão forte e sentir essa motivação nos olhos dos meus jogadores e da nossa direção, eu não estou aqui a fazer nada. Mas, como disse, eu acho que, sobretudo, e aqui no Brasil, vocês sabem o quão duro é, os treinadores que se mantêm e os jogadores, é porque têm resultado, senão vão embora como todos os outros. Abel, aqui, prazer estar falando com você, Luiz Eduardo, da Rádio Mar Azul. Hoje, se o Palmeiras... Os jornalistas aqui são todos simpáticos, mas vocês têm que ir para lá, têm que levar daqui 4 ou 5 lá para baixo. Os jornalistas lá são agressivos, são duros. Obrigado. Vê se leva aí 4 ou 5 lá para baixo. Queria acrescentar aqui, para mim, você é o maior técnico da história do Palmeiras. Hoje, inclusive, se o Palmeiras vencesse o Fortaleza, seria líder do Campeonato Brasileiro, os resultados paralelos. Queria saber, com a derrota de hoje, como esse resultado vai interferir no derby da próxima segunda-feira no Allianz Parque. Olha, as derrotas fazem parte, eu já vos disse isso, o resultado toma conta dele, e quando entro para um jogo não sei qual vai ser o resultado. Eu sei que quero ganhar, mas não sei qual vai ser o resultado, nem me preocupo muito com isso, preocupo-me mais em preparar a minha equipa, em estar preparado para ajudar os meus jogadores. Hoje não tive essa capacidade de ajudar os meus jogadores, de facto não os consegui ajudar como se calhar eles mereciam. Mas o mais importante agora, como te disse, é fazer esta viagem e recuperar os nossos jogadores. O campeonato brasileiro é duro, castiga no sentido das deslocações, do desgaste físico, do desgaste mental, e cada jogo é um jogo. Agora, o que me importa agora é rapidamente chegarmos a São Paulo, recuperar os nossos jogadores, para estar segunda-feira prontos para a nossa casa, com a nossa torcida, esperar que os nossos jogadores façam aquilo que é a nota normal da nossa equipa. Eu não estava à espera de ver um 10 aqui, mas também não estava à espera de ver um 4, estava à espera de ver um 7, mas nem um 7 conseguimos mostrar hoje aqui. E como te disse, a responsabilidade é minha, o primeiro a errar fui eu, e dar os parabéns, eu já vos disse, é reconhecer e dar os parabéns ao nosso adversário, que hoje foi melhor, chegar ao final, tirar-lhes o chapéu, apertar-lhes a mão, dar-lhes parabéns. Espero que continuem a jogar assim com todas as equipas que aqui vierem, e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Mas, como te disse, hoje o nosso adversário foi mais fluido, mais fresco, mais enérgico, mais intenso, mais eficaz, mais feliz, e mereceu ganhar com toda a justiça. E nós seguimos o campeonato e como te disse, é duro, é um campeonato duro, e nós estamos aí para quando cairmos, como foi o caso de hoje, amanhã já nos levantarmos, porque segunda-feira há mais. Está bem? Obrigado, Abel. Um abraço para vocês. Muito bem, está aí o Abel encerrando a coletiva, agora sim Calçade. Acho que o Abel não vai falar mais agora, né? Não vai voltar lá. O Abel, bis, Abel, a última, volta aí, para Calçade. Mais um, foi legal ouvir. Mais um. Foi legal ouvir o Abel. Até porque é um dia especial, né? Não é normal, né? Exatamente, mas ele tá calmo, tá tranquilo, até tá ali e tal. Achei que ele ia distribuir sopapos ali. Ele assume que ele não é um cara de culpar ninguém e de atribuir a culpa aos jogadores. Ele nunca fez isso. E não seria agora, porque ele deixou no banco o Veiga, tinha o Veiga, o Flaco Lopes e o Estevão. Poderiam jogar ao lado do Rony e seria outro Palmeiras. Mas ele é que está lá dentro no dia a dia, e ele sabe um momento que não é para escalar. Não é uma questão de maldade, de viajada, porque ele resolveu poupar à toa, sabendo o grau de dificuldade que enfrentaria em qualquer equipe ao jogar com Fortaleza. Então, sim, ele sabe. Não é daqui, sentado aqui, que a gente vai dizer quem é que deve e quem é que não deve jogar e qual é o motivo. Ele sabe isso muito bem. Só que ele acreditou num formato que realmente não deu certo. Ele já jogou com formatos esquisitos e ganhou a maioria dos jogos. Então, quando você vê um time todo diferente, mexido, montado pelo Abel, você espera, porque geralmente é uma formação confiável. Mas o formato tinha lógica, você não acha? Hoje não foi. Só que tinha um detalhe, Bene. Quem é que faz gol nesse time aqui?
normalmente, escalado? Caio Paulista, não. Gabriel Menino, não. Piquerez, o Mike, eventualmente, Zé Rafael, Aníbal Moreno, digo, gol daquele cara que, não um gol de escanteio, tal, de jogador, caras que têm facilidade de entrar na área e marcar. Sim, não tinha esse jogador, só tinha o Rony. Ele acreditou no formato que ele imaginou. Eu vou poupar os jogadores e vou travar o Fortaleza. Então ele tinha Marcos Rocha, o Naves, Murilo, Mike, Piquerez, Zé Rafael, Aníbal Moreno, Menino, Caio Paulista, Rony, mas não funcionou. Mas em tese você concorda que o time deveria estar mais bem protegido do que... Esteve, perfeito. Uma teoria pré-jogo. E no segundo tempo abriu mais, né? E aí entra um fator complicador, que é o adversário, né? O adversário complica a vida. O gol no começo do segundo tempo, antes de qualquer adaptação prática à mudança. Aí rouba tudo. Aí o Bini já colocou também a parte mental, né? O Palmeiras mentalmente não se recuperou do segundo gol sofrido ali. Depois do segundo gol, ficou mais vulnerável a tomar o terceiro do que a voltar pro jogo. E mesmo com a entrada desse jogador, entrada de Veiga, entrada de... O Palmeiras não conseguiu melhorar. O gol do Bruno Pacheco, acho que fala... é o gol que o Palmeiras não tem o hábito de tomar. O próprio Abel acho que o gol do Lucero diz mais, porque na coletiva ele cita que na primeira bola que o Fortaleza chega na nossa área, eles marcam. O Fortaleza cansa de fazer isso. Sim. A temporada inteira, aliás, mais de uma temporada. O Lucero é o jogador que... Quando é titular, porque o Vojvoda já fez algumas adaptações, né, quando o Lucero não está. O Thiago Galhardo perdeu espaço no início da temporada, teve a questão lá no jogo contra o Sport, ele pediu para sair, foi para o Goiás. Voltou o Renato Kaiser, que é um cara para jogar ali de referência, mas muitas vezes ele tem usado o Pedro Rocha como falso 9. É o único cara que joga ali por dentro que faz esse trabalho diagonal, né, de sair do meio para jogar nas pontas. O Lucero é o cara do centro da área. Muitas vezes ele faz essas diagonais curtas, mas não é para a linha de fundo. Então ele vai atacar o espaço por dentro, como ele fez no gol. Não é uma novidade. Então o Fortaleza, ele fez isso, inclusive, algumas vezes no jogo. A tentativa do Vojvoda era... Talvez o Vojvoda tenha pensado o jogo com o Rafael Veiga como titular. Sim. Então quando ele pegou a escalação, dá uma facilitada, porque o Palmeiras naturalmente vai jogar pelos lados, a bola vai passar pouco por dentro, vou colocar o Hércules um pouco mais à frente, que é um cara que tem capacidade de construção por dentro, para fazer esse corredor central. E usou o Lucero justamente nesse espaço. O Fortaleza condicionou o seu jogo com 1-0 e conseguiu controlar. Então acho que a proposta do Palmeiras não deu certo, não foi pelo gol no começo, mas eu acho que faltou entendimento de como o Fortaleza joga, e não foi um gol de novidade. Pega os gols do Fortaleza aí, pode ser o Lucero, pode ser o Pedro Rocha, até faz poucos gols, mas o Pochettino, né, mas o Pikachu por dentro também. Então acho que o Palmeiras, o Vojvoda entendeu muito bem ali naquela 1 hora que ele teve de receber a escalação no Palmeiras e começar o jogo, e conseguiu logo nos primeiros minutos, fazer o seu jogo. E aí condicionou a partida. Praticamente ia resolver. Agora, toda vez que pergunta para o treinador sobre o jogo, assim, não, jogo a jogo, calma, pensando nesse jogo, depois a gente pensa no outro jogo, no outro clássico. Hoje, até a última pergunta foi em cima disso, né? Acho que o Abel fez esse jogo pensando muito na segunda-feira. Você que vai tocar bola, mas é simples. Se hoje fosse o clássico e o próximo jogo fosse contra o Fortaleza, o time seria outro. Agora, no que impacta essa derrota no clássico? Ele já teria trabalhado jogo anterior. Nos jogos anteriores, as mexidas. Sim. Porque assim, a gente às vezes olha, é o acúmulo, né? E é o que já passou e o que vem pela frente. Então o treinador, quando ele abre a planilha dele, tem um monte de jogos, ele não está só olhando para aquele dia, fala, não, nesse jogo aqui eu preciso ter um time... O meu time principal é nesse jogo aqui. Clássicos são super respeitados. Então você tem São Paulo e Corinthians, no caso do Palmeiras, ele não vai encaminhar as escalações para quando chegar num clássico contra o São Paulo ou contra o Corinthians, falar assim, eu vou ter que poupar hoje. Por mais que todos valham os mesmos 3 pontos, o impacto anímico é totalmente claro, diferente. Você vale para Cruzeiro e Atlético, para Inter e Grêmio, para os clássicos no Rio, isso aí é da
natureza do futebol mundial. O teu rival, você vai com força máxima. E claro que tem 4 dias, né? Você tem a quinta, sexta, sábado e domingo. Essa é uma questão. O jogo é segunda às 8 da noite. Poderia ser a preocupação com lesão. Pode. Nesta sequência, o jogador vai ficando vulnerável. O jogador vai ficando vulnerável. Sim, só para te argumentos, o Fortaleza jogou nos dias 13, 16, 19, 23 e 26. O Palmeiras jogou nos dias 13, 17, 20, 23 e 26. Não foi tão diferente assim. Não, mas se a gente pegar todas as escalações, tudo bem, e a minutagem dos jogadores, talvez a gente, agora você tem que parar e olhar, a gente chegue a outra conclusão. Mas o time, ele tem razão. O Fortaleza teve uma competição a mais no ano, né? Então acho que no acúmulo. E jogou quando o Palmeiras estava folgando, que foi na data FIFA dos amistosos. O jogo do Palmeiras é um jogo físico, né? E ele sempre fala isso, né? Sim. Então, o jogo de imposição física, você pode se impor pela força, você pode se impor pela intensidade, as duas coisas, a velocidade. O Palmeiras tem tudo: velocidade, tem força, tem a intensidade do jogo para recuperar bolas. E no jogo que isso baixa um pouquinho, acontece isso aqui. É até isso aí, internamente, ele deve usar até como exemplo. Não são muitos, né, no caso da trajetória dele de quase 4 anos no comando do Palmeiras, não é um time acostumado a essas pancadas. Então essas pancadas servem também para dizer, olha, lembra aquele jogo, baixamos aqui, ali, aquilo que normalmente fazemos, entramos pelo cano. Mas o Fortaleza foi perfeito, cara. O Voivoda, sim, a gente teve um encontro aí dos dois grandes trabalhos, né? Os 2 mais longevos da Série A. Né? E bons, né? A diferença deles é de 5 meses. E tem que ser bom mesmo, porque nenhum o trabalho mais ou menos aqui já não dura. Imagina o trabalho ruim. Então tem que ser ótimo para durar esse tempo todo. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro? Essa informação embaixo é importante. Abel e Rony fora do jogo contra o Corinthians. Todos os pendurados entraram em campo, foram titulares, né? O Gabriel Menino apresentar pendurado, depois foi substituído e tal. Sobrou para o Aníbal e para o Rony. Essa é a classificação. Por que eu chamei a atenção da classificação do Campeonato Brasileiro? Tinha um torcedor do Bahia hoje na redação que estava enlouquecido. Enlouquecido, vocês viram, né? Com razão. Né? Por que o Bahia não está em primeiro? Calma, critério de desempate, isso aí. Né? Tem mesmo tentou explicar isso a ele, mas não tem. E o torcedor ficou enlouquecido. Não, está em primeiro. Tá bom, está em primeiro. A co-liderança, 24 pontos. O Botafogo venceu o Bragantino. Então a rodada também foi muito boa para o Botafogo, que chegou ali aos 23 pontos, fica a 1 ponto da liderança. Palmeiras 23, rodada ótima para o Cruzeiro também, o Cruzeiro também venceu o seu jogo, então vai para 20 pontos. O Atlético Paranaense, em queda livre, né? Depois de 3 empates, a derrota, já são 4 jogos sem vitória, perdeu seu treinador, 19 pontos, Bragantino 18. O Internacional ficou nos 17, o Atlético que venceu o Inter colou nos 17, e o Fortaleza também tem 17, viu, meu amigo? Calma, torcedor do Fortaleza, o Fortaleza tem 17 pontos, né? Tem mais 16 pontos. 17 pontos. Pronto. Agora sim, então o torcedor do Fortaleza vai ficar triste com a gente. E o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? E o Cruzeiro tem um jogo a menos, é bom lembrar. É bom destacar dessa turma aí, né? Mas quem tem jogos a menos, a parte baixa. O Juventude também tem jogos a menos, e ele tem 16 pontos, excelente vitória contra o Flamengo. O Juventude no meio de semana passado ganha do Vasco, agora ganha do Flamengo. O São Paulo 15 pontos, vai jogar amanhã. Criciúma 12 pontos, o Cuiabá 12. Cuiabá, apesar Criciúma tem 3 jogos a menos que os times 3 jogos a menos. Se ele ganhar os 3 jogos, ele vai a 21 pontos. O Vasco tem 10 pontos, deu uma estancada ali. Essa regra de 3 é facinho. Sim. O Vasco tem 10 pontos, Atlético Goianiense 10, acabou ficando no empate com o Grêmio, e aí a zona do rebaixamento, que agora tem o Vitória com 9 pontos, o Corinthians que empatou 9 pontos, também mais um empate. Lembrando, o Corinthians só uma vitória em 12 jogos. Né? Grêmio 7 pontos, conseguiu um pontinho contra o Atlético Goianiense, foi buscar lá com o Renato, né? Com o Reinaldo, desculpa. E o Fluminense 6 pontos, também joga amanhã o Fluminense, também só tem uma vitória no campeonato, justamente contra o Vasco. 6 rodadas de diferença entre o primeiro e o último. Impressionante. São 18 pontos de diferença. Já é bastante. Entre o Flamengo e o Fluminense. Já Flamengo é bastante e Bahia, né? E o Bahia, né? Quer falar? Depois a gente fala do Flamengo, agora vamos falar do Bahia. Vamos nessa.